Segunda parte. Capítulo 21. Alimentação dos desencarnados. Como se verifica a alimentação dos espíritos desencarnados? Encarecendo a importância da respiração no sustento do corpo espiritual, basta lembrar a hematose no corpo físico, pelo qual o intercâmbio gasoso se efetua com segurança, através dos alvéolos, nos quais os gases se transferem do meio exterior para o meio interno e vice-versa, atendendo à assimilação e desassimilação de variadas atividades químicas no campo orgânico. O oxigênio que alcança os tecidos entra em combinação com determinados elementos, dando em resultado o anidrido carbônico e a água com produção de energia destinada à manutenção das províncias somáticas. Estudando a respiração celular, encontraremos, junto aos próprios arraiais da ciência humana, problemas somente equacionáveis com a ingerência automática do corpo espiritual nas funções do veículo físico, porque os fenômenos que lhes são consequentes se graduam em tantas fases diversas que o fisiologista sem noções do espírito abordá-los-á sempre com a perplexidade de quem atinge o insolúvel. Sabemos que para a subsistência do corpo físico é imprescindível a constante permuta de substâncias, com incessante transformação de energia. Substância e energia se conjugam para fornecer ao carro fisiológico os recursos necessários ao crescimento ou à reparação do contínuo desgaste, produzindo a força indispensável à existência e os recursos reguladores do metabolismo. O alimento comum ao corpo carnal experimenta, de início, a digestão pela qual os elementos coloidais indifusíveis se transubstanciam em elementos cristalóides difusíveis, convertendo-se assim as matérias ainda complexas em matérias mais simples, acessíveis à absorção, a que se sucede a circulação dos valores nutrientes, suscetíveis de aproveitamento pelos tecidos, seja em regime de aplicação imediata, seja no de reserva, destinando-se os resíduos à expulsão natural. A ciência terrena não desconhece que o metabolismo guarda a tendência de manter-se em estabilidade constante, tanto assim que, reconhecidamente, a despesa de oxigênio e o teor de glicemia em jejum revelam quase nenhuma diferença de dia para dia. É que o corpo espiritual, comandando o corpo físico, sana espontaneamente, quando harmonizado em suas próprias funções, todos os desequilíbrios acidentais nos processos metabólicos, presidindo as reações do campo nutritivo comum. Não ignoramos, desse modo, que desde a experiência carnal, o homem se alimenta muito mais pela respiração, colhendo o alimento de volume simplesmente como recurso complementar de fornecimento plástico e energético para o setor das calorias necessárias à massa corpórea e a distribuições dos potenciais de força nos variados departamentos orgânicos. Abandonado o envoltório físico na desencarnação, se o psicossoma está profundamente arraigado às sensações terrestres, sobrevém o espírito à necessidade inquietante de prosseguir atrelado ao mundo biológico, o que lhe é familiar. E quando não a supera ao preço do próprio esforço, no auto-reajustamento, provoca fenômenos da simbiose psíquica que o levam a conviver temporariamente no halo vital daqueles encarnados com os quais se afine, quando não promove a obsessão espetacular. Na maioria das vezes, os desencarnados em crise dessa ordem são conduzidos pelos agentes da bondade divina aos centros de reeducação do plano espiritual, onde encontram alimentação semelhante à da Terra, porém fluídica, recebendo-a em porções adequadas até que se adaptem aos sistemas de sustentação da esfera superior, em cujos círculos a tomada de substância é tanto menor e tanto mais leve, quanto maior se evidencia o enobrecimento da alma. Porquanto, pela difusão cutânea, o corpo espiritual, através de sua extrema porosidade, nutre-se de produtos utilizados ou sínteses quimioeletromagnéticas, hauridas no reservatório da natureza e no intercâmbio de raios vitalizantes e reconstituintes do amor com que os seres se sustentam entre si. Essa alimentação psíquica, por intermédio das projeções magnéticas trocadas entre aqueles que se ama, é muito mais importante que o nutricionista do mundo possa imaginar, de vez que por ela se origina a ideal euforia orgânica e mental da personalidade.
Daí porque toda criatura tem necessidade de amar e receber amor para que se lhe mantenha o equilíbrio geral. De qualquer modo, porém, o corpo espiritual com alguma provisão de substância específica, ou simplesmente sem ela, quando já consiga valer-se apenas da difusão cutânea para refazer seus potenciais energéticos, conta com os processos de assimilação e da desassimilação dos recursos que lhe são peculiares, não prescindindo do trabalho de exsudação dos resíduos pela epiderme ou pelos emuctórios normais, compreendendo-se, no entanto, que pela harmonia de nível, nas operações nutritivas e pela essencialização dos elementos absorvidos, não existem para o veículo psicossomático determinados excessos e inconveniências dos sólidos e líquidos da excreta comum. Capítulo 22 – Linguagem dos desencarnados. Como se caracteriza a linguagem entre os espíritos? Incontestavelmente, a linguagem do espírito é, acima de tudo, a imagem que exterioriza de si próprio. Isso ocorre mesmo no plano físico, em que alguém, sabendo refletir-se, necessitará poucas palavras para definir a largueza de seus planos e sentimentos, acomodando-se à síntese que lhe angaria maior cabedal de tempo e influência. Círculos espirituais existem em planos de grande sublimação, nos quais os desencarnados, sustentando consigo mais elevados recursos de riqueza interior, pela cultura e pela grandeza moral, conseguem plasmar com as próprias ideias quadros vivos que lhes confirmem a mensagem ou o ensinamento, seja em silêncio, seja com a despesa mínima de suprimento verbal, em livres circuitos mentais de arte e beleza. Tanto quanto muitas inteligências infelizes, treinadas na ciência da reflexão, conseguem formas telas aflitivas em circuitos mentais fechados e obsessivos sobre as mentes que magneticamente jugulam. De acordo com o mesmo princípio, espíritos desencarnados em muitos casos, quando controlam as personalidades mediúnicas que lhes oferecem sintonia, operam sobre elas à base das imagens positivas com que as envolvem no transe, compelindo-as a lhes expedir os conceitos. Nessas circunstâncias, expressa-se a mensagem pelo sistema de reflexão, em que o médium, embora aguardando o córtex encefálico anestesiado por ação magnética do comunicante, lhe recebe os ideogramas e os transmite com as palavras que lhe são próprias. Todavia, não obstante reconhecermos que a imagem está na base de todo intercâmbio entre as criaturas encarnadas ou não, é forçoso observar que a linguagem articulada, no chamado espaço das nações, ainda possui fundamental importância nas regiões a que o homem comum será transferido imediatamente após desligar-se do corpo físico. Capítulo 23 – Corpo espiritual e volitação. Podemos receber alguma informação sobre a volitação do corpo espiritual? Na metamorfose dos insetos, a estólise alcança notadamente os músculos e a máquina digestiva, atingindo apenas levemente o sistema nervoso e o sistema circulatório. Efetuado o processo histolítico, segundo referências alinhadas em outra parte do nosso estudo, os órgãos diferenciados voltam à posição embrionária que lhes era característica, e só então as células entram em segmentação, formando na histogênese os órgãos definitivos do inseto adulto, armado de recursos para librar na atmosfera. Assim também, após a transfiguração ocorrida na morte, a individualidade ressurge com naturais alterações na massa muscular e no sistema digestivo.
mas sem maiores inovações na constituição geral, munindo-se de aquisições diferentes para o novo campo de equilíbrio a que se transfere, com possibilidades de condução e movimento efetivamente não sonhados, já que o pensamento contínuo e a atração nessas circunstâncias não mais encontram certas resistências peculiares ao envoltório físico. Ao homem comum, na encarnação, não é fácil, todavia, a articulação de uma ideia segura com respeito às condições de seu próprio corpo espiritual, além-túmulo, porque a mente, no plano físico, está inteiramente condicionada ao trabalho específico que lhe compete realizar, inelutavelmente circunscrita aos problemas de estrutura, e por isso mesmo incapacitada de identificar o reino inteligente de raios e ondas, fluidos e energias turbilhonantes em que vive. Como entendermos a mente em si, individualizada e operante, se as células do corpo espiritual têm vida própria como as do corpo físico? O problema é de simples orientação, qual acontece numa fábrica de largas proporções, em que a gerência, unificada em seus programas de ação, supervisiona e comanda centenas de máquinas com diversos implementos cada uma, convergindo todas as peças do serviço para os fins determinados. Quais os mecanismos das alterações de cor, densidade, forma, locomoção e ubiquidade do corpo espiritual? A pergunta está criteriosamente formulada. No entanto, para ela responder com segurança, precisaremos dispor na Terra de mais avançadas noções acerca da mecânica do pensamento. Em que condições o corpo espiritual de um desencarnado sofrerá compreensões, escoriações ou ferimentos? Dentro do conceito de relatividade, isso se verifica nas mesmas condições em que o corpo físico é injuriado dessa ou daquela forma na Terra. Não dispomos, entretanto, presentemente de terminologia adequada na linguagem terrestre para mais amplas definições do assunto. Qual é a ordem de formação dos centros vitais pelo princípio inteligente no seu corpo espiritual? Sabemos que a formação dos centros vitais começou com as primeiras manifestações da plasmocinese nas células, sob a orientação das inteligências superiores. Contudo, não dispomos ainda de particularidades técnicas para penetrar nesse domínio da ciência ontogenética. Como se processa a exteriorização dos centros vitais? Associando conhecimento magnético e sublimação espiritual, os cientistas humanos chegarão por si próprios à realização referida, como já atingiram noções preciosas quanto à regressão da memória e exteriorização da sensibilidade. Qual a importância da relação existente entre o baço e o centro esplênico? Se o baço pode ser extirpado sem maiores prejuízos à continuação da existência do encarnado? Compreendamos que a extirpação do baço em sua expressão física no corpo carnal não significa a anulação desse órgão no corpo espiritual, e que, interligado a outras fontes de formação sanguínea no sistema hematopoético, prossegue funcionando, embora imperfeitamente, no corpo somático, atendendo às articulações do binário mente-corpo. Como compreenderemos a situação dos centros vitais nos casos dos ovoides? Entendereis facilmente a posição dos centros vitais do corpo espiritual restritos na ovoidização, apesar de não terdes elementos terminológicos que a exprimam, pensando na semente minúscula que encerra dentro dela os princípios organogênicos da árvore em que se converterá de futuro. Capítulo 24 Linhas morfológicas dos desencarnados. A que diretrizes obedecem as entidades desencarnadas para se apresentarem morfologicamente?
As linhas morfológicas das entidades desencarnadas no conjunto social a que se integram são comumente aquelas que trouxeram do mundo a evoluírem, contudo constantemente para melhor apresentação, toda vez que esse conjunto social se demore em esfera de sentimentos elevados. A forma individual em si obedece ao reflexo mental dominante, notadamente no que se reporta ao sexo, mantendo-se a criatura com os distintivos psicossomáticos de homem ou de mulher, segundo a vida íntima através da qual se mostra com qualidades espirituais acentuadamente ativas ou passivas. Fácil observar assim que a desencarnação libera todos os espíritos de feição masculina ou feminina que estejam na reencarnação em condições inversivas, atendendo à aprovação necessária ou à tarefa específica, porquanto fora do arcabouço físico, a mente se exterioriza no veículo espiritual com admirável precisão de controle espontâneo sobre as células sutis que o constituem. Vale lembrar e devemos esclarecer que essas ocorrências para efeito de responsabilidade kármica e identificação pessoal respeitam, via de regra, a ficha individual da existência última vivida pela personalidade na Terra, situação que perdura até novo estágio evolutivo que se processa, seja na reencarnação, seja na promoção a mais alto nível de sublimação e serviço. Ainda assim, releva observar que se o progresso mental não é positivamente acentuado, mantém a personalidade desencarnada nos planos inferiores, por tempo indefinível, a plástica que lhe era própria entre os homens, e nos planos relativamente superiores sofre processo de metamorfose mais lentos ou mais rápidos, conforme as suas disposições íntimas. Se a alma desenleada do envoltório físico foi transferida para a moradia espiritual em adiantada senectude, gastará algum tempo para desfazer-se dos sinais da ancianidade corpórea, se deseja remoçar o próprio aspecto, e na hipótese de haver partido da Terra na juventude primeira, deverá igualmente esperar que o tempo a auxilie, caso se proponha a obtenção de traços da madureza. Cabe, entretanto, considerar que isso ocorre apenas com os espíritos, aliás, em maioria esmagadora, que ainda não dispõem de bastante aperfeiçoamento moral e intelectual, pois quanto mais elevado se lhes descortine o degrau de progresso, mais amplo se lhe revela o poder plástico sobre as células que lhes entretecem o instrumento de manifestação. Em alto nível, a inteligência opera em minutos certas alterações que as entidades de cultura mediana gastam por vezes alguns anos a efetuar. Temos também nas sociedades respeitáveis da espiritualidade aqueles companheiros que, depois de estágios depurativos, se elevam até elas por intercessões afetivas ou merecimentos próprios, carregando, porém, consigo determinadas marcas deprimentes, como sejam mutilações que os desfiguram, inibições ou moléstias que se denunciem na psicosfera que os envolve, ou distintivos outros menos dignos, como remanescentes de circuitos mentais dos remorsos que padeceram, a se lhes concentrarem desequilibrados sobre certas zonas do corpo espiritual, mas em todos esses casos, as entidades em lide ali se encontram, habitualmente por períodos limitados de reeducação e refazimento, para regressarem a tempo breve no rumo das sendas de saneamento e resgate nas reencarnações redentoras.